que tem tantos assuntos, tantos outros podcasts por aí, falando tanta besteira e tantas outras situações, e a gente, como servos de Deus, não podia ficar para trás disso aí, né? E a proposta nossa é basicamente isso aí, ser mais um canal, né, dentro desse âmbito tecnológico, né, desse âmbito de evolução. Como diz o nosso próprio nome, The Best Ministérios Modernos. Isso. Então a gente vai comentar ainda a respeito sobre essas questões dos ministérios, mas pode seguir aí, pastor, falando a respeito dos trabalhos da Igreja Batista do Eldorado. Sim, Eldorado é a minha grande paixão, né? Sim. Eu me formei em 83. E comecei o ministério pastoral em 85 em Cambuci. Fiquei ali quase 5 anos, fui para Volta Redonda, fiquei 2 anos e pouco lá. Aí vim para Cardoso, que fiquei quase 5 anos também. E aí vim para Campos para ser capelão do Batista, paralelamente pastor da juventude da Segunda Igreja. Maravilha. Aí foi um tempo muito gostoso e no meio disso tudo a gente teve um choque espiritual e foi muito legal, né? Essa vertente também na minha vida, e participamos de uns congressos na época lá na Igreja Batista Parque Corrientes, uns congressos que tivemos lá de ativação espiritual e tudo aquilo deu um toque muito especial na nossa casa, na nossa vida. E aí eu pedi licença ao pastor Heber e esperei. 2 meses depois eu estava em Eldorado. E quando cheguei em Eldorado eu fiquei assim apaixonado pela necessidade do bairro. Olha. Aquilo cativou meu coração. Comecei fazendo uma pesquisa de bairro, sabe, um mapeamento ali. As coisas começaram a me surpreender, a infraestrutura que não existia, né? Esgoto a céu aberto, eram 8 corpos que tombavam naquela região ali mês, cara. E aí a gente começou a trabalhar e a orar, e os poucos irmãos que tinham lá, mais ou menos umas 100 pessoas que tinham na época lá, e aí a gente começou a empreender um trabalho de oração e de conquista de bairro. Sim. Né? Pegando essa... Trabalho evangelístico. Isso, essa veia evangelista. Eu sempre pensava, né? O Roberto Carlos tinha uma música, ele dizia, só me falta ficar nu para chamar sua atenção, né? E aí eu falava assim, cara, a gente tem que colocar a igreja na rua, temos que ir, e aí começamos assim. E foi assim uma paixão que foi crescendo de uma forma muito... Chamei minha família, sentei com ela, né? Minhas 3 filhas, minha esposa, e disse, olha, é um ditado antigo que diz que pedra que muito rola não cria limo. E eu estou entendendo que aqui é o nosso pouso para o arrebatamento. Então a gente precisa se preparar para amar Eldorado, fazer compras em Eldorado, para a gente poder curtir o mercado de Eldorado e ver aquilo ali se levantando e desejando o melhor para aquele bairro, né? Que Eldorado, comecei a fazer uma pesquisa no nome de Eldorado, né? E todas as implicações, né? Eldorado era uma coisa que simbolizava sonho dourado, né? Tinha lá daquela serra, né? Que emanou muito ouro de lá, né? Então Serra falava Pelada. que é Serra Pelada, Serra Pelada. né? O dourado brasileiro. E aí, mas Eldorado significa terra dos prazeres, né? E envolvendo isso, né, do nome Eldorado, e também tem um nome que a gente também faz de uma espécie de slogan, né? El-Hífen-Dourado, que significa o Deus do ouro, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, orar e profetizando isso, na verdade, desejando e fazendo o pessoal entender que isso. Então, a gente desenhou até as calçadas de Eldorado, né? Olha isso. A gente foi desenhando tudo e como igreja sonhando e buscando isso. E o tempo foi passando,
aconteceram algumas coisas muito interessantes, né? Que uma delas foi o morro, né? Que a gente tem lá, né? O morro foi uma coisa muito interessante. Eu andava pelas ruas e eu via as plaquinhas. Até Chaco cuida desse jardim, a Shell cuida desse lugar. Eu falei assim, cara, que legal, gostei do negócio. Eu fui lá em cima, tinha um senhor que morava lá, numa casa lá. Depois esse senhor, acho que faleceu, a casa ficou abandonada, se transformou num antro, né? E eu comecei a desenhar para a igreja que a gente ia colocar uma plaquinha lá dizendo assim, que a igreja cuida desse lugar. Já era um lugar frequentado por algumas pessoas, né? Com muito cuidado, né? Sim. E aí eu fui às autoridades, comecei nas autoridades, deputado e prefeitura e vereadores, para poder pedir licença para a gente reformar aquela casa, botar um zelador ali, né? Trazer uma certa infraestrutura para que aquele lugar realmente se transformasse num lugar de oração, um lugar turístico da cidade, né? E espiritualmente falando. E graças a Deus passaram-se uns 3, 4 anos dessa busca nossa. Me aparece lá em cima 3 anjos na época, né? 3 anjos. Luciano, apóstolo Luciano, apóstolo Carvalho, né? E o outro, eu não estou me lembrando quem foi. Não sei se foi o Renê, não sei. Renan, né? Mas esses 2, nitidamente, eu me lembro. Eles me chamaram para reerguer a EC e fazer uma marcha para Jesus. Que isso já está para 16, para 17 anos. Sim. Né? A gente participa. Isso. E aí eu falei do projeto que eu tinha de encampar o jardim lá, né? O morro. Sim, o morro. Cara, foi impressionante. A hora que eu falei com eles, a gente desceu, creio, o primeiro café foi lá na igreja, que era aqui ainda, Casa de Davi. No mês seguinte, a gente estava com um contrato de comodato na mão, uma concessão. De Deus mesmo. Isso. Foi buscar a unidade. Sim. É o essencial. Quando se alinha, a gente estava até no outro podcast, a gente pode parecer até redundante, mas quando se alinha o desejo do nosso coração, que creio eu que é até o próprio Deus que põe, e esse desejo a gente segue alinhado também com o desejo de Deus, vira uma bomba fantástica em termos de parte natural e parte espiritual. Sim. E vai sendo liberto os ambientes e vai se abrindo os seus campos. Eu não tenho dúvida. Eu tenho uma... É impressionante que eu tenho várias ovelhas, né? Nesse tempo todo que a gente tem, já são 25 anos que eu estou em Eldorado, né? Então, os mais diferentes, né? Ovelhas a gente já teve, né? E entre elas, essas que gostam que eu falo que tem um dedo mindinho afiado, né? Gosto da escritura, gosto desse negócio, né? Sim, eu não tenho, nunca tive muita aptidão para essa questão teológica, né? Apologética, sobretudo. Correto. Não, meu negócio é Cristo, né? Meu negócio é devocional. E você que assistiu esse vídeo, né? Não perca, né, que é um vídeo de corte, mas esteja lá no nosso canal assistindo o vídeo na íntegra aí, né, pessoal? Então tem conteúdo muito bom aí disponível para você, conteúdo aí de muito aprendizado que com certeza vai somar muito no crescimento aí do seu ministério. Tá ok, pessoal? Então esse aqui é um videozinho pequeno, um vídeo de corte, mas na íntegra tá lá no nosso canal The Best Podcast The Best Ministérios Modernos.